Bom dia, galerinha do quinto ano. Olha eu aqui novamente com vocês para mais uma videoaula nossa. Agora, a nossa videoaula é na disciplina de português no quinto ano com a tia Cláudia. Bom, seguindo passo a passo do que a tia Cláudia vem falando com vocês sempre. É necessário, meu lindo, que você esteja acompanhando a hora que sai o link, né, da nossa videoaula, vai lá no canal, né, e assistam a aula. Mas é assistir com atenção a cada videoaula. E se você tem dúvida, reveja. Não conseguiu? Entre em contato com a tia Claudinha para nós tirarmos essa dúvida. Mas não vá à seguinte com dúvida, porque uma coisa vai gerando a outra. Então, uma dica, não fique com dúvida, não fique com vergonha, né? Na mesma hora, para e entra em contato para você, então, continuar. É necessário que nós sigamos, né, passo a passo do nosso cronograma, que é posto lá no grupo semanalmente. Por ali, meu lindo, você vai traçar o seu caminho de estudo durante a semana. Então, é muito interessante que você faça isso. Bom, nós já estamos iniciando o segundo bimestre e lembrem que lá em matemática eu pedi para no caderninho de vocês também de português, vocês vão fazer a mesma coisa que matemática. Vão deixar uma folhinha que eu vou fazer chegar às mãozinhas de vocês, uma folha escrito segundo bimestre, onde vocês vão colar no caderninho de vocês. Para quê? Para indicar que ali iniciou-se o segundo bimestre das nossas aulas, tá bom? Então, para a gente dar continuidade, meus lindos. Então, lá estamos já estou aqui, olha, módulo 2, quinto ano, muito importante. Então, o que você vai fazer, querido? Você vai iniciar aqui o capítulo 4, colocando início do segundo bimestre. Bom, hoje nós vamos iniciar no capítulo 4, cujo nome, unidade, tema dado, faça suas malas, vamos viajar. Quem não gosta, todos nós gostamos, mas nesse momento nós não podemos fazer isso, porque nesse momento nós precisamos estar em casa, né? Então, as páginas 10, 11, 12 é de leitura e 13, 14, 15, 16, 17, 18 vão ser de atividades que ao longo dessa aula eu vou estar, né, explicando o conteúdo para vocês estarem fazendo as sugestões, propostas de atividades. Bom, aqui nós temos assim, né? Faça suas malas, vamos viajar, né? E que legal é a gente andar de trem. Você já andou de trem? O que você achou? Como que foi a sua viagem, né? Converse aí com o papai, com a mamãe ou com o irmão. Pergunta se eles já andaram. Qual foi a sensação deles, né? Para onde foi a viagem, né? Então, se você, claro, você já fez uma viagem. Que viagem foi marcante? Qual meio de transporte você utilizou nessa viagem? Foi seguro? Foi com a família? Olha quanta coisa, né? Ao você olhar essas duas páginas, né? Você pode ver, né? Então você acha que viajar é importante? Por quê? Então você vai responder oralmente, conversando, tá? Ou com seu irmãozinho aí, ou com seus pais, tá? Pra gente já estar conhecendo lugares diferentes, regiões diferentes, comunidades diferentes. O viajar nos proporciona isso, né? Conhecimentos, né? Cada lugar que nós vamos, nós conhecemos. E hoje nós vamos conhecer,
né, um lugar bem diferente, né? E vocês já ouviram falar sobre o Rio Amazonas? Então, nós vamos fazer um relato, olha, relato de uma viagem. Olha só, o texto que nós vamos ver, nós vamos ler agora, é o relato de uma viagem, e aí embarque nessa aventura. Eu gosto de ler com vocês porque é como se eu estivesse na sala com vocês. Vocês então vão estar aí em casa acompanhando a minha leitura. Vamos lá? Então vamos. Visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Durante minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Manaus é cercado por rios e os rios Negro e Solimões se encontram exatamente em Manaus para formar o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Meu interesse em visitar essas comunidades ribeirinhas era para conhecer como as pessoas vivem e qual é a diferença entre os ribeirinhos e as pessoas que vivem na cidade. Então, entrei em contato com a cooperativa Solinegros para visitar duas comunidades ribeirinhas localizadas próximas a Manaus. Bom, pegamos um barco para a comunidade São José, em Terra Nova, situada a apenas 15 minutos de Manaus. No caminho, passamos por um dos fenômenos mais interessantes que eu já vi, o encontro das águas. O Rio Negro, que começa na Colômbia, e o Rio Solimões, que começa no Peru, se encontram para formar o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas o fato mais interessante e intrigante é que esses dois rios correm juntos, lado a lado, entre 6 e 18 quilômetros, sem se misturar, porque eles têm diferentes temperaturas, densidades e velocidades. Rio Solimões, cor barrenta, é mais rápido, mais frio e mais denso do que o Rio Negro. Como estávamos em um pequeno barco, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença da temperatura. Fiquei abismada e comecei a entender melhor porque as pessoas daqui veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico, uma comunidade singular. Estacionamos o barco e andamos cerca de 5 minutos sob um sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente, o contraste de céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. A comunidade São José é muito particular e interessante, porque durante 6 meses do ano eles vivem em uma ilha e os outros 6 meses da terra é inundada e torna-se uma vila flutuante. Durante a minha visita, o nível de água dos rios ainda estava baixo. Todas as casas são elevadas com palafitas e tem escadas, tá? Canoa debaixo de casa e ervas no quintal plantadas em uma plataforma suspensa que achei bastante interessante. Bom, há 40 famílias nessa comunidade ribeirinhas vivendo a partir do cultivo de cebolinha, couve, pepino e pesca. Aproveitei a oportunidade para visitar a horta onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil, porque o rio deposita nutrientes que são importantes para o plantio das ervas. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão incisivos dizendo que a vila é muito mais relaxante, tranquila e agradável. E eu realmente senti isso. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população de mais de 2.000 habitantes, né? A comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local. E para voltar a produzir, né, a borracha a partir do látex, né, que é uma atração turística, já que o senhor que fazia isso estava com a idade avançada e enfermo. Por enquanto, você pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme sumaúma localizada na comunidade. E também apreciar essa beleza
ímpar da comunidade de São José. Bom, vocês viram que aqui é um roteiro contado, relatado de viagem. E quando eu falo Suma Uma, eu falo de uma grande árvore que é nativa da América do Sul e da África, tá bom? Que é essa que está aqui, tá bom, meus lindos? Então, esse foi um roteiro de uma viagem. Então, vocês vão fazer a 13, a 14 e a 15, que é o quê, tia Cláudia? É o relato dessa viagem que vocês vão fazer essa interpretação. Se precisarem, leiam novamente com muita atenção, né, esse relato de viagem. Bom, e aí nós vamos para o estudo da língua. Qual será o nosso estudo da língua? Hoje nós vamos falar sobre cartão postal e nós vamos falar sobre abreviaturas, né? São muito importantes. Bom, quando eu falo de termos abreviados, eu falo de reduzidos, tá? Então, termos abreviados, eu falo de reduzidos. Bom, no livro de vocês aqui tem um cartão postal que foi escrito pela Carol, né? E ela enviou ao seu tio Fernando. Bom, ela visitou, né? Ela foi a essa viagem, a esse local, e lá ela enviou para o seu tio Fernando, né? Esse cartão postal do lugar da viagem dela, né? E aí nós utilizamos uma linguagem o quê? Descontraída. E nós vimos que a Carol, ela fez isso aqui também. Ela utilizou uma linguagem descontraída. Uma que tem mais a nossa intimidade, a proximidade. E ela quis fazer isso com o seu tio Fernando. E aí, vocês vão ver que ela fez abreviaturas aqui no cartão postal. A partir dessas abreviaturas no cartão postal, nós vamos estarmos vendo os termos reduzidos. Bom, quando reduzimos uma palavra ou expressão na escrita, fazemos uma abreviatura. Então, vocês já sabem o que é uma abreviatura. É quando eu o quê? Reduzo uma palavra ou uma expressão na escrita. E aí, as abreviaturas que nós vimos aí, o R com pontinho, o DR, o ponto e o N, que você leu no cartão postal da página anterior, são alguns exemplos de abreviaturas chamadas oficiais, tá? Oficiais. E elas vêm sempre acompanhadas por um ponto final. Já as abreviaturas não oficiais, como VC, né, que é você, o Q com TO, quanto, o B, o J, o O e o S, que é beijos, MTO, muito, A, B, C, cedilha com S, que é abraços, não seguem essa regra. Então, elas não são abreviaturas oficiais, elas são abreviaturas não oficiais. As abreviaturas, oficiais, elas vêm acompanhadas do ponto final. Então, meus lindos, vocês vão verificar que a Carol, ao escrever, né, esse cartão postal, ela utilizou-se de abreviaturas. E aí vocês estão vendo que as abreviaturas é quando nós reduzimos. E tem as oficiais e as não oficiais. Bom, nós também vamos ver que nós utilizamos também da sigla, né? Nós utilizamos da sigla. Bom, então saímos de abreviatura e vamos para as nossas siglas.
Mas lembrando a vocês que vocês vão ver aqui na 16 essas abreviaturas que a tia Claudinha falou do cartão postal escrito pela Carol ao seu tio Fernando. Bom, uma coisa que vocês também vão visualizar e conhecer lá e viram são as siglas, né? No cartão postal enviado ao tio, Carol empregou as palavras ES, né? Ela colocou, ó, ES, que é a abreviatura de Espírito Santo, o Estado Brasileiro, CEP, que é a abreviatura do termo do Código de Endereçamento Postal. Quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais, formamos uma sigla. Então, o que é sigla? É quando nós abreviamos uma palavra, né? E essa palavra utilizando apenas as suas letras iniciais. Então, quando Espírito Santo, ela utilizou o E e o S, né? Que é o quê? A abreviatura de um estado brasileiro, não é isso? Então, as palavras ES e CEP são o tipo de abreviaturas que nós chamamos de sigla. Então, as palavras ES e CEP são o tipo de abreviaturas chamadas de siglas. As siglas, elas também são usadas para abreviar estados brasileiros. Então, como nós vimos, né, aqui apenas as suas letras iniciais formamos siglas. E aí nós vimos que o ES é Espírito Santo, que é um estado brasileiro. Nós vamos ver também, né, utilizamos siglas para os nossos estados brasileiros. Mas antes de eu ler com vocês cada aqui, né, de fazer essa verificação que vai ajudar vocês na proposta de atividade de vocês, nós vamos ver, né, aqui que vocês vão utilizar a primeira letra de cada palavra formando as siglas. Então, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você coloca o I, tudo, ó, maiúsculo aqui, o B, o G e o E. E você vai formar a sigla IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A mesma coisa você vai fazer com os demais. Na 2 aqui, pede para você pintar da mesma cor a palavra e a abreviatura. Por exemplo, abril. Abaixo eu vou ver onde está a abreviatura de abril. Está aqui na última. Então, se eu pintar o abril de vermelho, aqui a palavra, eu vou pintar a minha abreviatura também de vermelho. A mesma coisa você vai fazer, ó. Professor. Qual a abreviatura de professor? Vi, prof, aqui, né, com pontinho. Então, se eu pintar de amarelo a palavra professor, eu vou pintar também a minha abreviatura de amarelo, tá? Então, são dicas que ajudam e auxiliam você, meu lindo, a fazer a sua atividade. Bom, na página 18, que é até onde nós vamos, né, tá pedindo para você utilizar as siglas dos estados, né, aqui, não é isso? E aí, eu trouxe para vocês as siglas, porque ao vocês estarem vendo cada sigla, vocês vão estar realizando depois a atividade, então vocês vão parando aí, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver aqui cada sigla. Olha, com a régua é melhor. Aqui, AC, quando eu vejo AC, Acre, tá? Quando eu vejo AL, eu sei que é Alagoas, tá bom? Ó, AL, Alagoas. Quando eu vejo AP, ó, AP, Amapá. Quando eu vejo AM, é Amazonas. Quando eu vejo BA, eu sei que é Bahia. Quando eu vejo CE, eu sei que é Ceará. Quando eu vejo DF, eu sei que é Distrito Federal. Quando eu vejo ES, eu sei que é Espírito Santo. Quando eu vejo GO, é Goiás, tá? Quando eu vejo MA, é Maranhão. Quando eu vejo
MT, que tá aqui, é Mato Grosso. Quando eu vejo MS, eu sei que é Mato Grosso do Sul. Quando eu vejo MG, eu sei que é Minas Gerais, tá? Quando eu vejo o PA, então, quando eu estou visualizando o PA, é Pará. Quando eu estou visualizando o P com o B, que está aqui, é a Paraíba, tá? Quando eu estou vendo PR, eu sei que eu estou vendo o quê? O Paraná. Quando eu vejo PE, eu vejo Pernambuco. Quando eu vejo PI, quando eu estou visualizando PI, é o quê? Piauí. Ó, PI, Piauí. Quando eu vejo RN, eu vejo Rio Grande do Norte. Quando eu vejo RS, tá? Eu estou vendo Rio Grande do Sul. Quando eu vejo RJ, eu estou vendo nosso estado, Rio de Janeiro. Quando eu vejo RO, eu estou vendo Rondônia, tá? Quando eu estou vendo RR, né? Quem eu estou vendo? Eu estou vendo Roraima, tá? RR, olha Roraima aqui, né? Quando eu estou vendo SC, né? Eu estou vendo quem? Santa Catarina. Quando eu estou vendo SP, eu estou vendo São Paulo. Quando eu estou vendo SE, eu estou vendo quem? Sergipe. E quando eu estou vendo TO, eu estou vendo Tocantins. Bom, aqui está a nossa região sudeste, né? Que nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Bem, aqui está dando para vocês visualizarem, nós temos aqui, né, as siglas dos estados brasileiros e ao lado nós temos o que? Os estados aqui escritos, né? Mas aí eu quis falar com vocês cada uma para vocês estarem parando e preenchendo aqui. Tudo bem? Na medida que eu vou falando, vocês vão preenchendo e logo farão as atividades das siglas e vão até a 18. Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, as siglas. Quando eu falo das impronunciáveis, né, são aquelas que não formam uma palavra, pois são pronunciadas letra por letra. Geralmente são escritas em maiúsculo, como é o caso de RG, Registro Geral, também conhecido como Carteira de Identidade, CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outros. Então essas aqui, né, quando eu falo as pronunciáveis, são aquelas que formam a palavra e podem ser perfeitamente pronunciadas, né? Então com letras maiúsculas, se cada letra da sigla corresponder a uma determinada palavra, como CEP, que a gente viu que é o Código de Endereçamento Postal, PIS, que é o Programa de Integração Social, OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico, OPEP, quando a gente fala de Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Então, eu trouxe aqui também, vocês não vão precisar copiar, veja bem, essa folhinha não, e nem essa. Eu só trouxe, né, para o quê? Aprimorar mais os nossos conhecimentos, né, para enfatizar mais as siglas, né, dos estados brasileiros e aqui para a gente ver a classificação, como nós já falamos. Tudo bem? Vocês só vão copiar as imagens que a tia Cláudia do quadro com caneta. Essa aqui não precisa, mas preste muita atenção, né, quando eu li cada sigla e indiquei cada estado brasileiro. Bom, galerinha, sigam lá o nosso cronograma, né? Fiquem em paz. Já estamos nós, né, iniciando o nosso segundo bimestre, né, na disciplina de português. Então, prestem atenção na leitura, no relato daquela viagem, né, ribeirinhas, que é importantíssimos, né? E
prestem muita atenção também nas abreviaturas e nas siglas também. Tá bom, galerinha? Fiquem com Deus, fiquem em casa, prestando muita atenção e fazendo passo a passo do nosso cronograma. Até a nossa próxima aula.